lá, 20 horas precisamente aqui no meu sistema. Vamos começar. Em primeiro lugar, como sempre, bem-vindo a todos que estão participando dessa aula ao vivo proporcionada pelo sistema V-On, a prova logo. E aqui o professor Rodrigo falando então um pouco sobre os botões do LibreOffice Calc, botões que eu mesmo acredito que podem estar na tua prova. Para mim, o botão mais relevante, aquele que eu mais vi em provas até hoje em relação ao LibreOffice Calc, é o botão sobre porcentagem. Por isso a nossa aula vai começar hoje sobre ele. É esse botão que tem o símbolo de porcentagem que eu estou mostrando aqui para vocês na barra de ferramentas de formatação do LibreOffice Calc. Esse botão se chama Formatar como Porcentagem e tem como sua tecla de atalho o Ctrl mais Shift mais 5. Ctrl mais Shift mais 5 é a tecla de atalho para o botão Formatar como Porcentagem. Agora, o que faz o botão Formatar como Porcentagem, nós vamos ver agora. Acompanha comigo. Eu vou digitar aqui na célula C3 o valor 5. Observa, acabei de digitar na célula da coluna C e da linha 3, isto é, a célula C3, o valor 5. Antes de te mostrar o que faz esse botão na prática, eu quero rever a teoria, certo? O botão Formatar como Porcentagem, ele em primeiro lugar multiplica o valor da célula por 100, adiciona vírgula, duas casas decimais e o símbolo de porcentagem. Então, repetindo a informação teórica. O botão Formatar como Porcentagem multiplica o valor da célula por 100, adiciona vírgula, duas casas decimais e o símbolo de porcentagem. Vamos pegar esse exemplo. 5. Quanto é 5 multiplicado por 100? 5 multiplicado por 100 é 500. Então, vamos imaginar. 5 multiplicado por 100, 500. Adicionando duas casas decimais vai ficar 500,00. Adicionando o símbolo de porcentagem tem que ficar 500,00%. Vamos ver se é isso que de fato acontece quando eu clicar aqui no botão Formatar como Porcentagem. Acompanha comigo. Então, primeiro seleciono a célula C3, que tem o valor 5, clico no botão Formatar como Porcentagem e o que aparece ali no lugar do nosso 5 é 500,00%. Porque é isso que faz o botão Formatar como Porcentagem. Ele pega o valor da célula, multiplica esse valor por 100, adiciona vírgula, duas casas decimais e o símbolo de porcentagem. Por isso que o nosso 5 virou 500,00%. Boa noite também para Fran Cristófoli, que está chegando agora aqui no nosso chat também, certo? Então, o 5 virou 500,00%. Vamos fazer mais um teste aqui. Deixa eu desfazer a operação. E agora vamos fazer mais um teste para o botão Formatar como Porcentagem para consolidar o exemplo. Então, agora em vez de 5, eu vou usar 0,25. Imagina que agora a célula C3 contém o valor 0,25, ok? Se é 0,25, quanto é 0,25 multiplicado por 100? Bem, 0,25 multiplicado por 100 é 25. Adicionando vírgula e duas casas decimais e o símbolo de porcentagem, quando eu clicar agora no botão Formatar como Porcentagem, tem que ficar 25,00%. Vamos ver isso acontecendo, cliquei agora. Percebe? No lugar do 0,25 ficou 25,00%. Por quê? Porque o botão Formatar como Porcentagem, aqui da barra de ferramentas de formatação, como eu disse, multiplica o valor da célula por 100, adiciona vírgula, duas casas decimais e o símbolo de porcentagem. Por isso que o nosso 0,25 virou 25,00%, ok? Vamos dando boas-vindas também a Dorani Soares. Obrigado pela audiência, Dorani. Seja bem-vinda à nossa aula ao vivo e também ao Gustavo Andreiev Nunes Serra. Boa noite, Gustavo. Seja bem-vindo também à nossa aula ao vivo. Então, essa foi a primeira explicação de hoje. O botão Formatar como Porcentagem multiplica o valor da célula por 100, adiciona vírgula, duas casas decimais e o símbolo de porcentagem. Por isso que o 0,25 virou ali 25%. Ok? Bem, vamos desfazer a operação, deletar e deixar o padrão aqui sem nada digitado por enquanto. Agora, nós vamos verificar o botão Formatar como Moeda, que tem como sua tecla de atalho Ctrl mais Shift mais 4.
Só antes da gente evoluir, deixa eu só fazer uma perguntinha aqui. Tem o Lafayette Carvalho perguntando: 0,25 não responde como porcentagem? Não, Lafayette. Para efeito de cálculos, quando eu for realizar um cálculo de multiplicação para chegar a um resultado de porcentagem, sim. Mas, para efeito de provas de concurso no LibreOffice Calc, não. Por exemplo, se eu botar só 0,25, observa aí, Lafayette, importante essa informação. Se eu colocar só 0,25, 0,25 não pode ser respondido em prova como um formato de porcentagem para a célula C3. Mesmo que eu vá utilizar esse 0,25 para representar 25%. Mas, tecnicamente, para efeito de prova, a célula C3, nesse momento, com o 0,25, não está formatada para porcentagem. Como é que eu sei disso? Porque ela só estará formatada para porcentagem após eu clicar no botão Formatar como porcentagem e ele, então, multiplicar esse valor por 100, adicionar vírgula, 2 casas decimais e o símbolo de porcentagem, como eu vou fazer agora. Vou clicar agora no botão Formatar como porcentagem e ficou 25,00%. Então, agora sim a célula C3 pode ser respondida em prova como estando formatada para a porcentagem. Mas eu entendo que 0,25 em cálculos de porcentagem é um indicativo de 25%, mas não para a planilha, porque para a planilha 0,25 está formatado como número. E 25,00% aí sim está formatado como porcentagem. Essa informação, então, importante para a gente lembrar para a prova, certo? Obrigado pela pergunta, Lafayette Carvalho, e as explicações aqui em relação a esse botão.